Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Vamos estar na nossa videoaula do nosso curso teológico. Para você que tem aí o material físico, nós vamos estar falando na página 29 a respeito deste módulo da doutrina da igreja. Temos aprendido a respeito do que é a igreja, qual é a função da igreja, qual o DNA da igreja, qual é o propósito de Deus para a igreja. E dentro dessa situação, nós vamos estar falando aqui de uma organização que é terrena, tá bom? Dentro dessa organização terrena, a última aula, nós falamos a respeito dos requisitos para ser membro, e dentro de esta continuidade, nós vamos estar falando aqui a respeito de formas de governo da igreja, tá bom? E aí, você que está fazendo aula 100% online, não é da turma semipresencial, em breve vai chegar o PDF, mas que praticamente é o que é dito aqui nesta aula em vídeo, tá bom? Forma de governo da igreja é o nosso primeiro tópico de hoje, e nesse primeiro tópico nós vamos estar falando a respeito de como é que as igrejas, de maneira terrena, ela é governada, tá bom? Óbvio, você vai dizer assim, a igreja, ela não é governada por Deus? Ela tem que ser governada por Deus, mas no exercício aqui terreno passa por nós que somos seres humanos, tá bom? Então, Velho Testamento, Antiga Aliança, a gente tem aí inclusive a figura de Saul e de Davi. Saul, o primeiro rei humano levantado por Israel, porque havia um pedido onde ali Deus governava de forma teocrática através dos seus profetas, e as outras nações, elas eram ali governadas por um rei. Então ali Israel começou a pedir a Deus que lhe desse um rei, e Deus permitiu Saul como rei de Israel. E depois Saul foi destituído e foi levantado o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, a igreja do Senhor também é governada e ela tem um sistema de governo. E aqui nós temos aqui 4 tópicos. O primeiro dele é um tópico onde é chamado de governo monárquico, onde é centralizado em uma pessoa. Aquela pessoa toma decisão, e pode até escutar um ou outro, mas a decisão é daquela pessoa, tá? É o chefe que fala, é o chefe que dita. E neste tipo de governo, a revista está nos dando um exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica tem o Papa, e aquilo que o Papa fala vira uma norma, vira uma diretriz sobre as demais igrejas católica romana, tá bom? O segundo tópico é o episcopal, que é administrado pelos bispos e seus auxiliares. Só para ressaltar aqui para você, o bispo, ele tem uma função de como uma pessoa que supervisiona, coordena, aquela pessoa que tem ali líderes que estão debaixo da sua autoridade, e ele vai estar ali coordenando aqueles líderes, vai estar supervisionando, vai estar verificando como é que está o andamento desta obra, e que inclusive ocorre quando há várias igrejas, e aí existe essa figura do bispo para estar coordenando, para estar monitorando, para estar avaliando, para estar acompanhando, fazendo todo esse serviço. É diferente do apóstolo? É diferente, porque o apóstolo, ele vai abrir campo, ele vai abrir igrejas, ele vai ser um enviado. Então é diferente de um apóstolo, tá bom? O bispo, ele vai estar ali numa função muito próxima ao que a gente conhece como uma coordenação de igrejas e lideranças, tá bom? O terceiro ponto é a forma de governo, que é conhecido como oligárquica, onde uma elite controla tudo. E diz aqui, os membros não têm vez. São aquelas igrejas que são governadas sempre por uma classe de pessoas
e muito conhecida por aquela classe de pessoas que são famílias, que mandam na igreja, tomam a decisão. Os membros não são consultados em nenhum tipo de assembleia ou, porventura, quando são consultados em algum tipo de assembleia, é só um teatro, tá? A palavra mais correta é essa, é um teatro. Então as pessoas ali são consultadas, vence a maioria, mas não é colocado em prática, tá bom? Então sempre o poder de decisão está incumbido por uma determinada família, tá bom? Então é isso daí a questão do que a gente tem como oligarquia. Congregacional, a assembleia é quem decide. O pastor preside uma reunião onde vai tomar decisões e nestas decisões que são tomadas é colocado em votação, tá bom? E aí entra aquela questão dos membros da igreja, eles têm a participação no voto. Algumas igrejas, por exemplo, escolhem líderes de departamento ou ministério, colocam em votação um determinado número de pessoas e nesse determinado número de pessoas é colocada a votação e quem vence é aclamado ali o líder ou o vice-líder. Existem algumas igrejas que regem pelo estatuto também a votação dos membros para pastor presidente, vice-presidente, diretoria, e alguns estatutos são colocados aí um mínimo de membros que devem participar desta assembleia de votação, tá bom? Então esse modelo aí é o modelo congregacional, onde há uma democracia, onde há o voto dos membros. Então os membros votam e creio eu que se não for a maioria, todo estatuto deve ter ali um número de porcentagem mínima que deva comparecer nesta reunião de votação, presidida pelo pastor, correto? E tem todo um aparato ali, ata para que se escreva o que está ocorrendo, quais são as demandas que serão votadas, o número de pessoas em porcentagem que compareceu a esta assembleia e ali é tomada a decisão. E esse documento ele tem validade para que o funcionamento terreno da igreja ocorra de maneira tranquila e dentro daquilo que o seu estatuto foi proposto, tá bom? Então as igrejas de forma terrena, elas têm que ter o estatuto e no seu estatuto deve dizer como é que acontece a forma de governo, como é que são tomadas as decisões, como é que são feitas as coisas, tá bom? Para a gente finalizar esse primeiro vídeo, dessa parte aí, vamos falar as funções de governo. Legislativa compete ao Senhor, suas leis estão no Novo Testamento, então assim, a igreja ela surge principalmente com essa nomenclatura na Nova Aliança, no Novo Testamento, e onde que nós estamos fundamentados? É só no Estatuto? Não, o Estatuto é só para organizar a administração e decisões da igreja, mas o que fundamenta a igreja já está escrito e são as escrituras sagradas. É nisso aí que a igreja se baseia, são essas leis que têm validade sobre a igreja, tá bom? Função de governo executivo, compete ao pastor que age dentro da autoridade que lhe é conferido. Ele realiza atos oficiais e preside os trabalhos. Então, o que ocorre? O pastor ele é apto para assinar pela igreja, o pastor ele vai presidir os trabalhos, o pastor ele vai convocar uma assembleia para determinar algo sobre a igreja, vai colocar em votação, o pastor vai compartilhar uma decisão dele, enfim, é a forma executiva pastoral, tá bom? Judiciária compete à igreja, ela julga as causas, admite e demite membros. Demitir membro não é mandar embora como um trabalhador não, tá? Mas a igreja, de forma jurídica, ela tem a condição de tanto
acolher, aceitar os membros e ali formalizar, muito conhecido por aquela ficha que é preenchida, ficha de membro, ok? O pastor vai dar o aceite, vai dar a sua assinatura e vai apresentar a igreja como membro. E a igreja também tem o poder de tirar aquele membro do seu rol de membro, tá? Então, uma vez que aquela pessoa já não é mais membro, então aquela pessoa ela vai estar exclusa do rol de membro, então não tem mais validade. Então essa pessoa não vai poder votar numa assembleia de igreja, essa pessoa não vai poder trazer algo para a igreja ali, onde tenha um caráter de tomada de decisão, tá bom? Então, os membros não é só uma questão espiritual, aonde tem a igreja espiritual, a igreja do nosso Deus, Jesus Cristo é o cabeça, mas também tem essa questão aí a respeito da igreja do Senhor Jesus, que age de forma aqui terrena, dentro das leis, documentada, com cargos, com administração, com formas que exerce o seu governo, e os membros que vão ali sendo formalizados como membro no papel, vão sendo colocados no rol de membro, e quando houver a saída de um membro, ele já não pertence àquela igreja, que vai ter ali o seu nome, o nome da igreja, a denominação e por aí vai, tá bom? Na próxima aula, a gente vai estar falando aí a respeito sobre disciplina, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.